Mano, mas eu odiava trabalhar. Teve um emprego que eu saí na hora do almoço, nunca mais voltei pra esse emprego. Saí e falei, foda-se, não vou voltar, foda-se. Eu tinha muita vontade de voltar um dia agora, depois de tipo 10 anos, e sentar e começar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Você trabalha aqui? Fala, sim, eu tava almoçando só. Onde você foi almoçar? Fala, no Japão, fui a pé. Mas eu nunca... Só que tinha uma coisa que eu gostava menos do que trabalhar, que era ficar em casa quando minha mãe estava em casa. Porque minha mãe, ela é mãe de pobre e ela criou a gente sozinha. Então tem uma coisa que mãe de pobre não gosta, é de ver o filho em casa. Então ela acordava e falava, o que você tá fazendo em casa, velho? E minha mãe sabia que... Sabe o que eu tô vendo? Quanto mais velho mesmo, você entra... Você fala, meu Deus, o que você tá falando? E ela não podia. E é uma contradição dos pais isso, né? Porque você já reparou que até os seus 15, 16 anos, qualquer lugar que você vai sair, sua mãe fala, onde você tá indo? Eu não vou sair, não tem casa, não. Eu só fico em casa. Mas eu só fico em casa mesmo. E você fica em casa. E aí bate 17, 18 anos e fala, o que você tá fazendo em casa? Olha, eu moro aqui, só fica enfurnado aqui, né? Enfurnado é muito palavra de mãe velha. Enfurnado. Você tá fazendo enfurnado. Então eu ficava em casa esse espaço de tempo. Minha mãe se incomodava pra caralho. Muito assim. Você tá fazendo sentado? Precisa estar fazendo alguma coisa sentado? O que você tá fazendo no sofá sentado? Eu tô vendo TV. Você não vai procurar emprego? São 3 da manhã, mãe. Você não vai dormir pra procurar emprego amanhã? Porque é domingo amanhã, é por isso que eu não vou. Você é cheio de respostinha, né, Afonso? Você é cheio de respostinha. Você espera conseguir emprego. Eu falava isso daí. Sabe qual que era, acho que era o maior medo da minha mãe? Porque ela é mãe solteira. Então ela tinha medo de eu virar aquele tio, aquele filho, que fica com a mãe até os 60 anos e não trabalha mais. Sabe aquele... Chega uma hora que ele bate e fala, não quero mais trabalhar, é isso, minha vida é isso, é morar com a minha mãe até os 60. Todo pobre tem esse tio na família. Todo pobre tem. Todo pobre tem aquele tio que sempre tá com a avó lá. E a avó dá os dinheiro pra ele. Vai comprar teu derby. Ele não lembra. Fala, tio, qual foi o último emprego que você teve? Fala, se eu não me engano, foi garçom. Você fala, da Santa Ceia, né? Que eu nunca vi você trabalhando. E aí minha mãe se incomodava muito. Então toda vez que eu fiz muita entrevista de emprego. Muita. Então toda vez que eu ia fazer entrevista de emprego, minha mãe acendia uma velhinha pro santo. Toda vez. Que era mãe de pobre católica. Vou acender uma velhinha, vou acender uma velhinha. E ela acendia. Só que eu fiz muito. Então chegou uma época que o santo já falava, minha senhora, não funciona, você não viu? Você só tá gastando vela comigo, pelo amor de Deus. Para com... E ela acendia vela pra qualquer santo, assim, Santo Antônio. Santo Antônio falava, não é nem minha jurisdição isso daqui, minha senhora. O pessoal da RH sabe que a gente mente, que eles estão mentindo pra nós que vão contratar, e a gente tá mentindo que a gente sabe que vai ser contratado. Então eles fazem umas perguntas que todos fazem. Eu escrevi várias perguntas que já foi feito para mim, eu fui lembrando e com ódio e chorando. E aí, lembrando e anotei. Primeiro que a primeira pergunta é, por que você quer trabalhar na empresa? Fala, porque eu estou desempregado, por isso que eu quero trabalhar na empresa. Se eu fosse elevador de alguma empresa, eu não queria trabalhar como elevador na sua empresa. Por que você saiu do último emprego? Você sabe que essa pergunta ninguém nunca falou a verdade na vida, né? Ninguém falou, fui pego batendo punheta no trabalho. Eu roubei um computador, o chefe não gostou e me mandou... Eu caguei na mesa do chefe. Ninguém fala, ninguém... Por que você saiu do último emprego? Eu lembro que uma vez eu respondi que eu tinha saído, eu não sabia. Eu tava nervoso, porque eu não queria chegar em casa, sem emprego. Aí o cara falou, por que você saiu do último emprego? Eu falei, meio que eu fui mandado embora. Aí o cara falou, foi alguma coisa que você fez? Eu falei, não, foi algo que eu não fiz. E aí, porque ninguém fala, as pessoas costumam falar, que tava tendo corte de pessoal. Mas quantas pessoas foram cortadas? Eu falo, não, foi meio que só eu, só. Só estavam cortando as pontas. Alguém te indicou? Fala, Santo Antônio, minha mãe acendeu uma vela. Cara, uma vez eu fui numa entrevista que a mulher queria inovar, eu acho que ela era nova no negócio, ela falou, se fosse pra você ser uma personalidade, qual você seria? Eu falei, qualquer uma. Ele falou, qualquer uma. Eu falei, seria
Não, que eu me comportava tranquilo, não ficava nervoso, não. Faustão, eu seria o Faustão. Ela falou, porque é comunicadora? Eu falei, não, porque só trabalha aos domingos. Não fui contratado. Acredita? E tem uma extensão dessa, que é a mais clássica, que é um animal, né? Você pergunta isso daí, ou já perguntou alguma vez? Nunca perguntou? Mentirosa do caralho. Elevador, se você fosse pra ser um... Uma vez eu falava, se fosse pra ser um animal, qual você seria? Eu falei, o cachorro. Falou, boa resposta. Porque ele é o melhor amigo do homem, ele é comunicativo, ele é amigável. Falou, não, porque ele consegue lamber o próprio saco. Que eu acho uma puta... Tem alguma experiência, fala assim, procurar emprego? Como você se comporta sob pressão? Fala, antes ou depois de eu começar a chorar? Você se imagina na empresa daqui 10 anos? Fala, lógico, eu quero ser 10 anos office boy, com certeza. Hoje, uma vez eu respondi assim, o cara falou, nível do inglês. Eu falei, what? Já mostra pra que veio. Nível do inglês, what? Tem mais. Tá, tem uma que é clássica, que sempre tem, que é uma qualidade e um defeito. Ah, essa não dá. Porque todo mundo sabe que vai ser perguntado e todo mundo fica surpreso. Fala, o quê? What? Uma qualidade e um defeito. Uma qualidade e um defeito eu sei, né? Uma qualidade e um defeito. Está bem? Fala, não, eu tô pensando em qualidade e defeito. Não, qualidade e defeito. Não, eu sei. Não é possível, não. Eu conheço eu já, faz 21 anos. Não, eu sei, uma qualidade e um defeito eu sei, qualidade. Não, vou responder. Qualidade. Qualidade que eu gosto de trabalhar em grupo. Defeito que eu não gosto de pessoas. Acabou com a entrevista, acabou de você perder o emprego na NASA. Você tava nervoso. Mas sabe que eu quis muito fazer esse texto, porque como eu fiz muita entrevista de emprego, eu mudei minha visão a respeito das coisas. Porque a gente, como está fazendo entrevista, a gente está muito preocupado em ser contratado, porque a gente precisa daquele trabalho. Só que ao contrário, é a empresa que precisa da gente. Se você for parar para pensar, é a empresa que precisa de você. Porque sem você e sem outros funcionários não vai ser nada. É só um barracão sem ninguém. Você pega a Coca-Cola, sem ninguém, é só um barracão sem ninguém. Você pega, sei lá, a Apple, sem ninguém, não vai ter ninguém, vai ser só um barracão que não vai conseguir construir nada. Tem os chineses, mas ok. Mas tem os chineses também, que são funcionários, ganham R$1,5 centavo por ano, aí eles ainda estão lá. Se não tiver os chineses, não vai ser nada. A Wizard. Willard, eu falei Willard, tá? A Willard, sem os funcionários, é só uma caneta que sabe falar inglês. Então a gente tem que pensar o seguinte, eles que precisam de mim. Então se tem alguém que está desempregado aqui hoje, domingo, às 11 da noite, nem devia estar, né? Que você está desempregado, você devia estar em casa, pensando em amanhã acordar cedo e mandar currículo. Mas se você está aqui hoje, se está desempregado, se você vir a ficar desempregado, você tem que pensar o seguinte, é a empresa que precisa de mim, não eu que preciso deles, eles que precisam de mim. Então você tem que bater no peito e assumir a responsabilidade. E quando falarem pra você, pretensão salarial, você fala 5.000. O cara fala, tenho 300, fala, aceito.